E aí, meus amores, estamos aqui de volta com a obra literária O Canto da Carpinteira. Eu selecionei aqui também das páginas da UFT, né, os artigos que falam e fazem uma análise sobre essa obra. Fiz um apanhado, tá aqui a referência bibliográfica, se você quiser depois se aprofundar mais, mas eu tirei aqui alguns aspectos importantes você saber para fazer as questões, tá? Então vamos dar início aí à análise dessa obra Canto da Carpinteira. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu chamo a atenção é para a capa do livro, tá? Se for explorado, você ficar atento. O Canto da Carpinteira. Essa capa do livro é uma releitura de uma escultura, né, intitulada Mulher com Véu, que pode ser visitada no cemitério Verano Monumental em Roma, na Itália. A capa do romance apresenta a imagem de uma mulher sentada, vestida com vestes longas, olhos encobertos por um véu e que segura um ramalhete com 3 rosas vermelhas. Na composição da capa são usadas nuances de preto e cinza, produzindo uma atmosfera sombria e fantasmagórica à figura feminina. Eu lembro que quando eu olhei assim, eu fiquei um pouco assustada. Apenas o ramalhete de flores parece ter vida e ou ganhar vida, né, tendo as rosas em tom vermelho de sangue vivo e 2 folhas verdes, simbolizando aí essa questão da vida, da esperança. O frescor e a vivacidade do ramalhete de rosas faz um contraste com a figura sombria e cinzenta da mulher. Então, há com essa curiosidade, né? Mas você vê aí como se ela estivesse sentada, na verdade ela está, mas uma postura de quem está resguardada, orando, né? Triste pela perda de alguém. O Canto da Carpinteira, né, de Lucelita Maria Alves, publicado no ano de 2014, é um exemplar da escrita que coloca a mulher como protagonista de sua trajetória, com voz e autonomia diluindo as estruturas patriarcais dominantes. Uma coisa muito forte nessa obra é essa questão do protagonismo feminino. Lucelita Maria Alves nasceu no município de Piranhas, em Goiânia, né, Goiás. Mudou-se para o Tocantins em 1989. Ocupa a cadeira de número 19 da Academia Palmense de Letras. Além do romance O Canto da Carpinteira, publicou o romance O Amor de Gato Tigre por Charlotte Cachecol, em 2013, e o livro de poesias Carretel de Rosas, em 2012. A morte é o fio condutor do romance, tá? Então, assim, é um tema interessante, presente no cotidiano das personagens. Todos os acontecimentos estão ligados a ela, de alguma forma. A morte era rotina. Além disso, identidade, alteridade e solidariedade são aspectos predominantes no perfil das personagens imersas nos dilemas sociais e culturais que envolvem as famílias descritas na obra. Antigamente, a UFT ela retirava os temas de redação da análise das obras, né? O que a obra tinha, que conversava a respeito dos problemas sociais eram abordados. E esse livro tem muita coisa, principalmente voltada para essa questão do protagonismo feminino. Uma coisa também que todas as obras conversam, a questão das profissões. Então, é interessante a gente ficar atento, né, a essas profissões que elas são passadas de geração em geração, que na atualidade, que na contemporaneidade, elas estão deixando de existir. É muito interessante a gente pensar nesse aspecto. O Canto da Carpinteira revela o cotidiano sofrido, monótono e simples de pessoas também simples,
moradoras de lugares ermos, quase anônimos no interior do Brasil. O romance está ambientado ficcionalmente nos arredores do povoado conhecido como Capineira do Ano Preto, lugar de gente que tira da lida diária, à custa de sofrimento, o sustento próprio e o da família, descendo um dia de cada vez, sem pressa. O enredo é construído a partir do trabalho da parteira ou aparadora e da profissional que chora um defunto alheio, que é a carpinteira. Que aí é algo que você precisa guardar, né? O que é carpinteira, né? Que antigamente, isso já é mostrado, o Câmara Cascos já mostra que lá na Grécia já era feito isso. As mulheres chorarem pelos defuntos, orarem pelos defuntos, e eram pagos, né? Essas mulheres eram pagas para fazer isso. Você não tinha ninguém para chorar, você pagava alguém. É a pranteadeira que, por um acordo com a família do defunto, pranteava o morto. Então, você observa que talvez você que é desse século, ele não sabia que existia isso, tá? Que existiam essas profissões. Então, é interessante você ficar atento a esse formato de profissões que são passadas de geração a geração. Então, qual o motivo de contratar uma carpinteira para prantear um defunto? Há vários vieses. Um deles é a tentativa de marcar a morte com a beleza do ritual de despedida, através de cantos bem entoados e lamuriados em um clima de saudade. Ainda o poder que a carpinteira tinha, através de seu canto, de atenuar os pecados do defunto, aliviando a dor da família, fazendo coro no velório para que o morto não ficasse sem o choro, sem o carpi, em nenhum momento dessa passagem. Sobre o aprendizado de ambas as profissões, vê-se que elas partem de conhecimentos passados de mãe para a filha. Essas profissões, elas muitas vezes tinham a sua paga feita com crias caseiras, emoldurando algum lugar no interior do Brasil, onde a rotina e a melancolia das casas simples são metáforas de vida e morte, deixando entrever o sertão que habita cada um de nós. Então, é interessante que a gente perceba isso dentro da obra, essa questão das profissões, né? Que eram passadas de geração em geração, profissões que hoje ninguém ouve falar. Acredito que vocês não sabiam o que era carpinteira. É imaginar que se pagava alguém para chorar pelo defunto. Perceber aí também a questão do regionalismo, trazer essa cultura à tona, muito interessante, trazer à tona, dar visibilidade a algumas profissões e discutir se essas profissões elas deixaram de existir com o avanço tecnológico. Então, é importante que a gente perceba isso, tá? E eu trouxe, eu vou trabalhando algumas coisas e vocês vão anotando aí essa visão para que você pense assim, se cair, qual o que seria abordado em relação a isso. A obra, eu não li o livro, mas não posso chegar lá sem saber nada sobre as obras, tá? Então, eu trouxe aqui outros aspectos relevantes sobre a obra, voltando, né, o tempo todo para esse aspecto do protagonismo feminino, da questão da regionalidade e dessa profissão que hoje, se ela ainda persiste no interior, porque nos grandes centros, com o avanço tecnológico, ela deixou, né, de existir. Então, o romance O Canto da Carpinteira desenvolveu-se em torno de 4 mulheres, que é a Nena, a Leonilda, a Celestina e a Cota. Os homens retratados na obra, apesar de estarem fortemente ligados às mulheres da trama, exercem figuração diante das protagonistas da história, né? Nena, Leonida, Celestina e Cota, anote. A fictícia capineira do Ano Preto é o espaço onde se passa a história, personagem importante e determinante para a criação da identidade de cada personagem e o desfecho da vida de cada uma delas. A descrição do espaço acontece de forma pormenorizada, então entendam. Como eu havia falado para vocês, a questão regional ela é muito importante dentro da obra.
tá? E a própria autora deixa claro isso, né? Que Capineira do Ano Preto é o espaço onde se passa, é um personagem importante para a gente entender cada uma dessas mulheres e essa questão da profissão exercidas por elas, tá? Então, anote, não deixe de anotar pelo menos o nome dessas personagens, tá bom? Então, a gente anote aí enquanto a gente volta já, dando continuidade à análise da obra.